Olá, pessoal, bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Tô empolgada porque você está aqui conosco hoje e tô empolgada por mais uma vez estarmos aqui gravando esse podcast incrível para vocês. Desde já, quero te pedir para que você siga a gente aqui no YouTube, siga a gente também nas nossas redes sociais. Tá tendo muita caixinha de perguntas sobre as pessoas que estão vindo aqui no nosso podcast, de curiosidade de coisas que talvez você precise saber. Então fica ligadinho lá no nosso Instagram, manda sua dúvida e a gente vai fazer o possível para respondê-las ela aqui no nosso podcast. Combinado? E hoje temos aqui mais uma convidada excelentíssima, especial demais. A gente acho que tá desde o início do ano tentando trazer ela pra cá pra conversar com a gente, contar um pouquinho sobre a experiência dela, mas finalmente hoje a gente conseguiu e a gente tá recebendo aqui a Eriane Uchoa. Bem-vinda! Obrigada, Emily! Que prazer ter Quer você dizer que aqui. você tá desde o início do ano, é? A gente tá, acho que desde o início da temporada, né? Que tem pessoas que a gente tá tentando, mas as agendas das pessoas é sempre tão Mas é lotada, porque, né? principalmente quando são mães, né? É verdade. Mas deu certo. Agora perguntam onde estão Barbosa e Barbosinha. Estão correndo lá embaixo. Eu falei, eu vou, mas você tem que arrumar um vigia. Aí vocês arrumaram. Eles são super enérgicos. E quando muito você quiser, fofos. amiga, é só me chamar agora com um vigia. Assim, Eri, quer vir fazer o podcast? Eu venho, trago eles e vocês ficam aqui brincando. É porque você percebeu que a equipe aqui tá preparada pra tudo, Tá né? demais. Nossa, Muito gente, chique. inclusive, um beijo pra nossa equipe que tá aqui. A gente ama vocês. São eu amo incríveis, vocês, tá? São incríveis. Eu tô viu? impressionada. Eu falei. Muito top, profissionalzíssimo. Que bom, Eri. Que prazer receber você aqui. Obrigada desde já pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Temos muita coisa para conversar. Primeiramente, eu fiquei chocada quando vi que a sua formação é publicidade e fotografia. Pois é. Você se formou nessa área, né? Foi a minha área de formação. E por muito tempo eu exerci essa área. Eu era fotógrafa, trabalhei em agência de publicidade, eu era designer. E eu gostava muito de trabalhar com isso. Só que eu virei mãe, né? E aí as coisas mudaram um pouco. Mas até ali, meados de 2019, eu era fotógrafa de casamentos, de mulheres, de famílias. E também fazia outras áreas como publicitária e como designer. Que incrível. Gostava muito dessa área que você atuava. Eu gostava, eu amava. Mas não foi assim uma despedida, vou parar de trabalhar porque a criança nasceu. Foi algo muito natural, né? Na verdade, e olha, isso eu nunca contei. Pelo menos assim, gravado. Mas antes um pouquinho Abre o seu coração, do meu bebê amiga. nascer, Aproveita. olha só, eu fui assaltada. E levaram todos os meus equipamentos de fotografia. E todo mundo ficou muito chocado na época. Nossa, a Eriane deve estar muito mal. Mas ninguém sabe o que aconteceu por trás da história. É porque a minha profissão, ela exigia muito trabalho, assim, muito tempo de trabalho. Eu passava madrugadas editando fotos e era casamento, por exemplo, 6.000 fotos de um casamento. Aí eu também não era tão boa em delegar o trabalho, eu ia, pegava tudo e ficava editando as noites inteiras. E isso estava prejudicando a minha vida, a minha saúde, meu casamento. Na época eu não tinha filhos ainda. E aí eu orei, Senhor, eu não quero mais trabalhar com isso. Foi um desejo seu, então. Foi. Eu não quero mais trabalhar dessa forma, mas estava muito difícil sair. Sabe como quando você está imersa num trabalho e aí todo mundo tem uma expectativa sobre você realizando aquele trabalho e é difícil você falar, não vou mais fazer, né? Eu tinha agendas ali, eu tinha toda uma expectativa, porque eu era uma boa fotógrafa. E eu orei de manhã, quando eu saí de casa para trabalhar, eu ia tirar foto de um casal. E eu falei, Senhor, eu preciso mudar. Isso não está fazendo bem, não a profissão, mas a forma como eu trabalhava. Eu não estava sabendo administrar. Isso não está fazendo bem para o meu casamento, para a minha vida. Eu preciso mudar, me ajuda, eu não sei como sair disso. E nesse dia eu fui fazer as fotos do casal e fui assaltada. 2 rapazes, à mão armada, chegaram e levaram tudo. Todos os meus equipamentos de fotografia, câmeras, lentes. E de um dia para o outro eu falei, cara, mudou tudo. E é claro, eu terminei de cumprir a minha agenda, né, até o final daquele ano, mas alugando os equipamentos e depois eu desapeguei. Logo depois também eu fiquei grávida.
Então foi tudo assim, muito natural. Foi uma transição que eu queria que acontecesse e aconteceu no tempo certo. Depois meu bebê veio e aí eu me descobri mãe e eu decidi me dedicar exclusivamente para essa experiência de cuidar do meu bebê. Por essa aí eu não esperava. Pois é. E olha, nem planejei. Para quem tá achando que isso aqui foi combinado, tá? Nem sei. Eu falei, Emily, cadê o roteiro dela? Não temos, a gente vai só conversar. E tá surgindo. Vai jogando aí que eu falo. A gente joga na roda e deixa ver o que vai acontecer. Pois é. E a sua experiência, você é casada com o pastor Bruno, né? Que experiência incrível. Ou não incrível? Não, super incrível. Super incrível. Que, tipo, pelo menos pelo que eu vejo, né? A gente sempre acha que a vida pastoral ela é bem corrida, né? Uhum. Mas nunca é só o pastor, é a família em si, né? Porque é uma família pastoral, cada um tem suas funções e tal. Então, eu imagino que deve ser muito difícil conciliar todas essas coisas. Na verdade, Emily, essa é a parte mais importante da minha vida, o ministério. Sério? As pessoas podem não saber disso, mas a nossa missão ali como família, ela começou muito antes assim do agora, né? A gente recebe um chamado, e não só o pastor, a família toda. Então, eu sou a esposa dele, recebi um chamado também para exercer essa nossa missão. E isso é uma parte muito grande do meu coração. Que incrível. Eu amo o ministério. Eu sou filha de pastor. E quando a gente namorava, ninguém planejava assim ainda, né? Ele não foi algo, vou ser pastor, mas foi algo que foi acontecendo ali mais pro último ano do ensino médio. E a gente já namorava nessa época. E ele falou, amor, preciso fazer teologia. Sinto que eu sou a pessoa que... Eu nasci na igreja, tenho uma base muito forte. Se não for, eu vai ser quem? E eu concordei, verdade. Então, a gente já foi para a faculdade, que a gente foi estudar juntos na faculdade. Na época, a gente tinha 17 anos. Qual faculdade que vocês estudaram? No NASP. Universidade... O NASP é a universidade... Tá, gente, é o Universidade de NASP. São Se Paulo. você quer saber, procura aí Universidade na internet. Adventista de São Paulo. Ai, isso. Eu travei. E olha que eu ouço muito falar, mas não... Não é o que a gente ensaia, né? Aqui, mas Universidade Adventista de São Paulo, a gente foi para lá. E ele foi fazer a teologia e eu fui fazer a publicidade. Uhum. E a gente já se preparando para a nossa vida no ministério. E quando a gente decide uma vida assim, a gente abre mão de outras expectativas financeiras, né? Porque se você quiser ter uma vida bem-sucedida financeiramente, você vai fazer outra coisa, né? Você não vai fazer teologia. Então, isso nunca foi uma barreira para mim. Nunca foi assim um impedimento. Quero me casar com alguém que ganhe bastante dinheiro. Nunca sonhei com isso, nunca quis. A gente tinha ali um consenso muito grande em relação a como seria a nossa vida no ministério. A gente veio preparado, quando a gente se formou lá em 2011, a gente foi preparado para ir para qualquer lugar, seja no interior, cuidando de ribeirinhos, de tribos indígenas, seja numa cidade grande. Então, o importante para a gente é a nossa missão. E essa é a parte mais importante da minha vida. As outras coisas, elas acontecem, entendeu? Mas a missão é a parte mais importante. E eu gosto muito, muito, muito. E eu não estou exagerando, eu estou sendo bem sincera. Eu acredito que quando a gente deixa de viver o que a gente quer para viver os sonhos de Deus, a gente se sente realizada. A gente... porque é o seguinte, é tudo sobre o nosso egoísmo, né? A gente tem as nossas preferências, as coisas que a gente gosta, mas esse abrir mão das nossas preferências e deixar Deus conduzir a nossa vida e deixar de pensar na gente para pensar nas outras pessoas, para servir, isso é algo assim transformador. Isso faz muito bem. E eu tenho tentado exercitar isso ao longo da minha vida, sabe? Em vários momentos da minha vida. Por exemplo, recentemente a gente fez uma mudança e eu senti que tinham muitas coisas ali que eu tinha muito apego. Coisas da minha casa. E eu falei, não quero ficar me apegando a isso. Eu quero ter uma vida simples, uma vida minimalista. Eu quero ter uma vida sem apegos materiais, uma vida... Acho que a palavra simples resume, sabe? Uma vida para servir. Então, quando eu percebo que tem algo que está me segurando,
eu me desfaço. Foi o que a gente fez. No final do ano passado, a gente mudou para um apartamento pequenininho com esse pensamento, sabe? E não levamos nada. Móveis deixamos para trás, levamos ali algumas roupas, porque a gente busca isso. A gente não está ainda no ponto que a gente gostaria de estar, mas a gente busca. E a gente vai continuar melhorando nesse sentido, de estarmos assim, nos desapegando das nossas preferências egoístas e nos despindo de tudo que a gente quer, muitas coisas materiais, para servir e para cumprir a vontade de Deus para nossa vida, sabe? Então, é algo que a gente tem como estilo de vida. Não estou dizendo que somos experts nisso, mas a gente trabalha nisso ao longo dos anos, temos trabalhado. Até mesmo para poder viver bem, né? Porque quando a gente foca muito em coisas materiais, em ter aquilo, em querer aquilo, a gente passa a ver como se a nossa felicidade dependesse daquilo que a gente quer ter, né? E a gente muda, a gente coloca a prioridade no lugar errado. Uhum. Então a gente tem que estar sempre cuidando. Onde que está a nossa prioridade? É no lugar certo, na direção certa? E se tem algo atrapalhando, aí repensa. Aí você para, opa, o que eu posso fazer então para que a minha prioridade esteja no lugar que eu quero que ela esteja? Uhum. Que bacana essa perspectiva. Nossa, faz muito tempo que eu não pensava sobre isso. Refletindo aqui a minha vida. É algo a refletir, a gente não percebe, sim, né? Com certeza. Porque a gente está muito imerso, né, no que está acontecendo, em como a sociedade atual impõe as coisas pra gente. Né? A sociedade, o mundo tem uma expectativa muito grande sobre a gente. Então a gente cresce escutando isso. Nossa, você precisa ser uma ótima profissional, você precisa ganhar muito dinheiro, você precisa ter sucesso, você precisa disso. Mas será que é isso mesmo que a gente precisa? O que a gente precisa de verdade? Eu tenho muita clareza, e é o que eu tenho tentado ensinar para os meus filhos também. O que eu preciso é ir para o céu e levar comigo o máximo de gente possível. É isso que eu preciso. Eu não preciso de nada desse mundo, não preciso de status, não preciso de riquezas, não preciso. Eu preciso servir, e é para isso que a gente foi criado. Não é? Uma frase que eu falo para o meu filho toda noite antes dele dormir é: você nasceu para ser uma bênção. Acabou. Então, essa é a tua missão, ser uma bênção. E isso se aplica a nós também. A gente nasceu para ser uma bênção. E onde a gente estiver, seja sendo fotógrafa, seja sendo esposa de pastor, seja sendo mãe, seja sendo uma dona de casa, a gente nasceu para ser uma bênção. E falando sobre bênção, Eri, conta pro pessoal de casa atualmente qual que é a sua... Como é que eu poderia dizer? O seu trabalho? a sua... Qual que seria a palavra? Eu chamo de missão. Sua missão. A minha missão. Ok. Qual que é a sua missão atual? A minha missão atual primeira missão de todas é a minha família. Eu tenho 2 filhos, tenho um marido, a gente tem um ministério. Então, essa é a minha missão primordial. Em segundo lugar, a minha segunda missão é levar uma nova perspectiva de equilíbrio e de leveza para as mães. Uhum. Eu tive ali uma experiência muito difícil na adaptação à maternidade. Quando o meu bebê chegou, eu achei que eu ia arrasar, eu achei que eu sabia tudo. Eu achei que era simples. É só você ir para onde você foi, levar o bebê junto e ele se adapta à sua realidade, mas na prática não era assim. E eu me vi com um bebê que chorava o dia inteiro, eu me vi com um bebê que não dormia e que passava as noites acordando ali de meia em meia hora. Então era enlouquecedor, né? A minha casa virou um campo de guerra. E quem é mãe sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando assim de algo desconhecido. É muito difícil, né? Você se dar conta ali de um serzinho que chora demais e que depende de você para tudo. Então foi muito difícil porque eu não conseguia conduzir e compreender as reais necessidades do meu bebê. E isso começou a afetar a minha família. Eu dormia num colchão ali perto do bebê, porque ele acordava a noite toda e eu e meu marido a gente ficava revezando, a gente não ficava junto nunca, a gente não tinha tempo para conversar, a gente não tinha tempo a sós. E eu me questionei assim, mas por quê? Por que Deus ia criar a maternidade para ser tão sofrida desse jeito? Porque eu sonhei em ser mãe a vida inteira, era meu sonho de infância, ter uma família, ter um bebezinho. E por que agora minha vida estava tão caótica daquele jeito? E eu sofria muito, eu chorava todos os dias. E são muitas coisas que influenciam, né, a mãe. Tem ali muitos hormônios, tem ali a privação de sono, tem a frustração por você não estar conseguindo atender a necessidade do teu bebê, tem a solidão.
Então, todos aqueles sentimentos, assim, estavam me enlouquecendo. E a minha sanidade mental, literalmente, começou a ir por água abaixo. E eu vi que eu estava enlouquecendo. E eu falei, não tem sentido. E essa experiência, assim, foi a experiência mais forte da minha vida. Eu abri a Bíblia no auge do meu cansaço e eu li aquele verso bíblico que diz o seguinte. Você conhece, Emily. E você que está em casa também conhece. Diz assim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando eu li isso, eu falei, uau! É isso que eu preciso para minha vida. E naquele dia, eu entendi que Deus não criou uma maternidade para ser sofrida, e eu virei a chavinha. E eu falei, eu vou resolver isso aqui. E não foi fácil. Eu fiz curso na internet, mas não funcionava, não dava certo, fui estudando. E na época, para você ter noção, eu nem... eu não encontrava, assim, não conseguia compreender o que estava acontecendo. E até nos cursos que eu estava fazendo não estavam me trazendo as respostas. Eu ia estudar naquelas teses de doutorado em inglês. Colocava no Google Tradutor, ia lendo sobre o cérebro infantil, como que funcionava. E fui. Eu só parei quando eu consegui fazer meu bebê dormir no berço a noite toda. E ele tinha 5 meses. E esse processo de estudo foi durante quanto tempo? Uns 2 meses, assim, bem intenso, sabe? Tentando aprender sozinha, testando, olhando aqui, olhando ali. E deu muito certo, muito certo. Eu consegui entender a lógica dele, consegui entender o segredinho ali para conseguir fazer ele dormir rápido, para dormir bem, para fazer sonequinha, para dormir a noite toda. E isso foi, assim, a virada de chave da minha vida. Meu pai do céu, eu me lembro, como se fosse ontem, o meu bebê dormiu e eu sentei com meu marido para pedir uma pizza e assistir um filme. E foi, assim, algo tão libertador, tão leve, sabe? Eu falei, caramba! E as amigas começaram a me pedir ajuda. Eu comecei a ajudar uma amiga aqui, outra aqui. Elas também iam conseguindo. E eu falei, eu preciso ajudar as mães. Então, para mim, por isso que eu falo que é uma missão. Eu ajudo as mães, para mim não é um trabalho apenas. Um trabalho é algo que você faz para ter retorno financeiro. E para mim não é. Para mim é uma missão de vida. Eu preciso compartilhar o que eu sei. Porque eu sei o quanto eu sofri. E eu sei o quanto as mães sofrem. E esse assunto me emociona, sabe por quê? Não tem nada a ver com a história. Mas eu também tô indo. Mas porque eu lido com mães todos os dias. E são mães que sofrem demais. E elas chegam, a família toda desestruturada, um bebê que chora o dia inteiro, a mãe muito cansada, sem dormir há meses sem dormir. E o marido, por um lado, dormindo na sala, a mãe dormindo aqui, exausta, não tem força para tomar um banho, para se cuidar. Não consegue brincar com o seu bebê. Ela sente raiva do seu bebê. Você sabia disso? Eu escuto muito falar sobre depressão pós-parto. Depressão pós-parto. E um dos principais motivos da depressão pós-parto... Gente, vocês me perdoem. Eu sou chorona para começar. E, além do mais, esse assunto me emociona porque eu vivi na pele e eu vivo isso diariamente com as minhas alunas, com as mães. Então, por isso que para mim isso é uma missão. Eu não faço isso e ninguém acredita. As pessoas talvez tenham dificuldade de entender isso, mas eu não faço isso como um trabalho. Eu faço isso como uma missão de vida mesmo. Porque eu sei como ajudá-las, eu sei o caminho, e eu tento ajudar o máximo de mães que eu posso, sabe? Porque é muito transformador, Emily. Você ainda não é mãe. Mas eu já acompanho muito seu material porque eu tenho esse sonho. E a gente sabe que hoje parece que tudo está muito mais difícil dentro da educação de uma criança. Tudo é mais complicado. E então, eu acompanhei o seu crescimento através das suas redes sociais, como foi. E de fato, a gente precisa aprender de onde a gente... Enfim, eu não sei nem o que dizer. Eu me bloqueei agora. Mas, enfim, a gente sabe que a maternidade não é fácil, que ela é exaustiva.
não é só aquela flor, aquele negócio de, ai, tô completando um mês, Não. vamos tirar fotos, ai. Não é um mar de rosas. Tudo é difícil, desde o processo de gestação até o momento em que o bebê nasce, a rotina muda, você abre mão de coisas que você ama, que você gosta de fazer pro bem-estar do seu filho. Então, eu, apesar de não ser mãe, eu consigo ter a dimensão porque eu tenho uma mãe, eu sei do que ela teve que abrir mão pela minha criação, pela criação do meu irmão. Então, eu sei que não é fácil. E eu sei que se talvez ela tivesse tido a ajuda que ela precisava lá no passado, talvez as coisas tivessem sido mais fáceis, Sim. né? E não é fácil achar essa rede de apoio, não é fácil achar essa orientação, não é fácil achar esse caminho que te leve a compreender o seu bebê. E é muito libertador quando você consegue olhar para o seu bebê e saber o que ele precisa e saber o que fazer. E ter essa segurança, sabe? É algo assim... É uma... Eu costumo dizer que é a experiência mais sublime da maternidade, você compreender o seu bebê. Você olha ali e você tem segurança do que fazer, do porquê você está fazendo, de como o seu bebê está reagindo às suas ações, sabe? Isso é muito bom. Então, eu faço esse meu trabalho e os meus últimos 5 anos de vida eu tenho dedicado a ajudar as mães a conseguirem fazer os seus bebês dormirem no bercinho, para elas terem ali uma vida com qualidade, uma vida com descanso, para elas conseguirem ter ali uma qualidade de vida em família também, conseguirem curtir o seu marido, ter tempo para assistir um filminho com o seu marido à noite, para dormir de conchinha com o marido de novo na cama, enquanto o bebezinho dorme tranquilo no berço, para ela conseguir se sentir, sabe, feliz por ter conseguido suprir a necessidade do seu bebê, por ter conseguido fazer ele dormir rápido, sem guerra, sem chorar. Então, isso para mim é a minha motivação, ver as mamães felizes e vivendo essa transformação que eu vivi e eu sei o quanto impactou a minha vida. Que incrível. Não tem como não chorar com você, não. Ai, desculpa, gente. É porque, para mim, esse assunto mexe muito comigo. A maternidade é algo que mudou minha vida. Porque não é uma... Como você falou, não é uma coisa só que é um trabalho. Existe uma coisa pessoal, primeiro, para depois ser pro próximo, né? Uma experiência sua para depois... ser compartilhado a com os outros. maternidade, ela muda a gente, ela muda a perspectiva e ela me fez uma pessoa diferente, assim. Claro, estou no processo ainda, né? Mas, sabe aquele egoísmo que a gente tem, naturalmente? De, eu quero isso aqui porque eu quero isso aqui. Depois que você vira mãe, você não tem mais essa presunção toda, sabe? Você aprende a servir o seu bebê. A maternidade é servir. Você faz tudo e não recebe nada em troca. Entendeu? Então, essa virada de chave, ela faz toda a diferença na nossa percepção de servir, de se doar e de pensar no bem-estar da outra pessoa. E ela impacta em todas as áreas da nossa vida também. As mães sabem do que eu tô falando. Inclusive, entrando agora dentro desse contexto, Iri, conta pro pessoal de casa, imagino que muitos devem ter essa dúvida, como estabelecer uma rotina de sono saudável pro bebê? Conta um pouquinho. Dá um spoiler pra gente desse teu material. Conta essas diquinhas pra gente. O importante, para começar, é você entender que o teu bebê é complexo. Não crie a expectativa de que ele vai caber naquela tabelinha da internet, que você olha lá tudo assim, janela de sono, leve o bebê para fazer soneca tal hora, acorde ele tal hora e leve depois em tal hora. Não é assim. Os bebês são complexos e os bebês são únicos. Não tem como você tentar engessar o seu bebê numa regrinha da internet. Então, se você entende isso, você baixa as expectativas e você trabalha ali com o seu bebê de uma forma individualizada. É esse o caminho. Então, entendendo isso, você começa a observar não as tabelinhas de sono e também não os sinais de sono. Isso é importante. A maioria das mães aprende que a gente precisa levar o bebê para dormir que horas? Depois do primeiro bocejo. E na prática isso não funciona. Eu nem sabia disso, mas agora eu tô sabendo. Mas agora que você já sabe... Já tô recebendo o treinamento. Você já sabe também o que não fazer. O que acontece? A mãe se frustra muito, porque ela aprende... aprende em todos os lugares, ela aprende isso. Leve o seu bebê para dormir depois do primeiro bocejo. Por quê? Porque senão ele vai ficar cansado, aí vai passar da hora e vai chorar muito, e vai ser aquela soneca ruim, vai ficar cheio de cortisol. Então a mãe tem tanto medo de passar da hora que o bebê boceja, ela leva para dormir.
Só que, na prática, esse bebê não dorme e ele não está com sono suficiente para dormir. E ela não sabe, porque ele demora, ele chora, aí ela fica 1 hora ninando esse bebê, tentando fazer esse bebê dormir, aí esse bebê só fica mamando e não consegue largar o peito, aí é aquele bebê que ela chama, ai, meu bebê fica chupetando, meu bebê não larga, eu vou tirar do peito, ele já acorda, não aceita o berço, uma coisa leva a outra. Então, você, mãe, precisa entender que os sinais de sono são enganosos. Entendendo isso, você começa a se basear no comportamento de sono. E é isso que eu ensino para as mães e para as minhas alunas. O comportamento de sono vai ser o teu termômetro, o teu guia. Como que o teu bebê está se comportando? Faz soneca curta? Está dizendo que não está bom. Então, a gente precisa testar algo diferente. A maioria das mães leva o bebê sem peso de sono. O peso de sono é um ingredientezinho que é fundamental para o teu bebê dormir em menos de 10 minutos e para o teu bebê dormir sem chorar. Então, se o bebê é levado para dormir com peso de sono, que é sonão, não é soninho, entendeu? Então, para com esse negócio de ficar levando teu bebê para dormir com soninho, não vai funcionar, tem que levar com sonão. Levou para dormir com sonão, com peso de sono, ele dorme rápido, sem resistência, dorme uma soneca boa. Não é aquela sonequinha de 20 minutos, é uma soneca de, no mínimo, um ciclo completo de 40 minutos, 1 hora, né? Aí depende do bebê, depende da circunstância, mas é uma soneca boa, uma soneca satisfatória. E aí esse bebê tem um ritmo de sono fluido, que é aquele bebê que consegue dormir para não ficar cansadinho durante o dia, faz as sonequinhas, e à noite ele dorme bem. Ele não fica acordando com aquele chororô, não fica fazendo despertares longos na madrugada. Então, qual que é a nossa meta aqui? Né? De uma forma bem resumida. É compreender o comportamento de sono do nosso bebê, saber observar esse comportamento de sono, para que a gente consiga levar o nosso bebê para dormir com peso de sono, que é o sonão, e não o soninho. E uma vez que ele dorme com um peso de sono, ele vai fazer boas sonecas, você consegue distribuir as sonecas ao longo do dia, lembrando que a maioria dos bebês precisa de um tempo maior acordado. Então, não se baseie no primeiro bocejo, não se baseie, tá? E aí, à noite, você leva para dormir com uma janelinha um pouco menor, porque à noite tem a melatonina, que é aquele hormônio que induz o sono. Ai, é tanta informação, né? Tô jogando aqui. Tem uns nomes técnicos aí que eu não Quer conheço, que eu explique com mais mas... detalhes? Ou posso falar? As mães acho que conhecem. Provavelmente, porque tem muita mãe que estuda antes mesmo da maternidade. Ao menos Eu as palavras sou mais mais leiga. importantes. Você é mais leiga, você tá começando nessa jornada. Mas as palavras, assim, melatonina, que é o hormônio que induz o sono, a maioria das mães vai conhecer, né? Então, pela melatonina que é liberada à noite, o bebê precisa de um espaço um pouco menor de tempo para dormir no sono noturno. Então, o bebê precisa dormir cedo. Tem mãe aqui que leva o bebê para dormir 23 horas, meia-noite. Não funciona. O bebê precisa dormir cedo, antes das 8 horas da noite. Precisa dormir num ambiente totalmente escurinho. Isso induz a melatonina. E aí esse bebê consegue dormir um sono legal. Entendeu? Uhum. Olha só, recapitulando. O bebê tem um ritmo de sono fluido durante o dia. E ele é levado para dormir com uma janelinha de sono um pouco menor à noite. E aí ele consegue iniciar o sono noturno tranquilo. E ele consegue dormir muito melhor. E aí entra também a importância da gente ensinar o bebê a dormir no bercinho, porque ele já está habituado no bercinho dele. Ele vai pro bercinho, ele já sabe onde ele está, ele não fica preocupado, ai, cadê minha mãe? Não, ele já sabe onde ele está. Então ele se sente seguro ali naquele ambiente do bercinho, ele dorme ali tranquilo, dorme a noite toda, a mamãe dorme a noite toda, o bebê dorme também. Então não tem, assim, muito segredo, tá? Para o bebê dormir bem, ele precisa de um ritmo de sono fluido, ele precisa de um ambiente propício, ele precisa saber dormir no bercinho. Isso aí já vai ser suficiente para dar, assim, uma virada de 180 graus no sono do teu bebê. Tá bom, mana? E você também, no futuro. E quando a gente fala sobre o bebê, qual é essa faixa etária que você tá passando essa informação? Ah, tá. Eu falo bebê, né? Mas sempre são os nossos bebês. Mas são crianças até de 4 anos de idade. 4 anos de idade. São bebês recém-nascidos até os 4 anos de idade. Uhum. Que é aquela fase ali onde os hormônios influenciam bastante o sono. Então, depois disso também é importante continuar cuidando. Mas nessa faixa etária de implementação, eu recebo mães, por exemplo, com crianças de 4 anos, que até hoje acordam muito à noite, que só dormem mamando. Crianças de 4 anos que vão para o quarto da mãe toda noite, que não conseguem dormir na sua caminha. Entendeu? Uhum. Então, não é aquela coisa, vai crescer, vai melhorar. Não. Não é assim. Precisa intervir, precisa aprender a conhecer o teu bebê. E a tua criança, em qualquer idade que seja, você precisa aprender a conduzir o soninho dela em todas as fases, sabe? E a forma, volta a lembrar, de você analisar a tua criança e conhecer a tua criança é observando o comportamento de sono dela.
como ela se comporta. Se ela tá chorando para dormir, significa uma coisa. Se ela tá dormindo soneca curta, significa uma coisa. Se ela tá fazendo despertar longo, isso te indica. Tudo isso vai te servir como indicativo do que você precisa mudar para melhorar e até você acertar. Opa, entendi como meu bebê funciona. E aí é fácil. Uma vez que você entende, você vai só conduzindo e mudando enquanto o bebê cresce. Sabe? Entendi. Mas não é intuitivo, amiga. Eu sei que você deu um nó, né? Realmente não é fácil. E não é intuitivo. Não é algo que você, vou seguir meu coração, vou fazer, vai dar certo. Não. É complexo. Eu imagino que seja. Por enquanto, eu vou fingir que eu tô entendendo tudo, mas eu sei que é uma coisa que eu vou precisar viver na prática. E espero que isso seja muito útil pra você que é mamãe aí em casa. E a gente tem algumas perguntas específicas que alguns seguidores fizeram. Uma delas é assim: meu bebê consegue dormir de 6 a 7 horas até 6 a 7 horas da manhã, mas ultimamente ele está despertando entre 4 e 5 horas da manhã e não estou conseguindo fazê-lo dormir novamente. O que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo é que, lembra que eu falei que antes do sono noturno, o tempo acordado do bebê precisa ser um pouco menor? Nos lugares, né, onde você, mãe, provavelmente estudou e viu dicas na internet, você ouviu alguém te ensinando que a janela de sono, que é o tempo acordado antes do sono noturno, é maior do que as outras janelas. Mas na prática isso não funciona. Então, antes do sono noturno, o espaço de tempo do bebê acordado tem que ser menor do que os outros espaços. Entendeu? Ou seja, eu não posso deixar meu bebê muito tempo acordado antes do sono noturno. Por quê? Porque tem a melatonina, que é o hormônio que deixa o bebê cansado. Naturalmente, o bebê fica mais cansado para o sono noturno. Então, o que está acontecendo aí, mana? Você que tem um bebê que está acordando às 4 horas da manhã. Seu bebê está indo dormir com uma quantidade muito elevada de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, ele deixa o coração acelerado, ele faz o bebê ficar muito agitado e o bebê não consegue relaxar. Tem muita dificuldade de relaxar. Isso é diferente de adrenalina? São primos. Eu ensino assim, são bem parecidos. A adrenalina e o cortisol trabalham juntos. Então, o que faz com que o bebê fique com uma quantidade muito elevada de adrenalina e cortisol? Vamos enumerar aqui possibilidades, tá? A primeira e a mais famosa de todas é o tempo acordado. Ficou muito grande o tempo dele acordado. Imagina que o seu bebê é como se fosse um celular. Me empresta seu celular, Emily. Ah, tá. Tô mostrando aqui para as minhas manas, tá? Imagina que seu bebê é um celular, certo? O que acontece com o celular quando acaba a bateria? Ele desliga. Apaga. Certo. O bebê também. Teoricamente seria assim. Mas Deus maravilhoso não ia deixar isso acontecer. Não seria algo seguro para os nossos bebês apagarem, né? Mas a quantidade de bateria do bebê vai acabando, e ele precisaria dormir. Só que se ele não foi levado para dormir, se ele estava cansado e não foi levado para dormir, ele vai ficar, vai precisar de uma dose extra, tipo assim, de uma bateria extra para conseguir ficar acordado além do limite dele, certo? Tô entendendo. Tá entendendo? Celular, acabou a bateria, é como se ele tivesse uma extra. Como se tivesse um power bank. Sabe aquele power bank, aquele bateria que você carrega na bolsa? Carrega. Você bota e ele Ou aquele carrega que fica atrás, assim. O bebê também tem. O bebê também tem. Entendi. Só que essa fonte extra de bateria se chama cortisol, que é um hormônio que é liberado para manter o bebê acordado além do limite dele. Então, o bebê já não tem mais capacidade para ficar acordado, mas fica acordado porque a mãe não conseguiu conduzir ali o momento de iniciar o sono noturno, e aí ele é liberado para ele conseguir ficar acordado o cortisol. Só que o cortisol, ele deixa o bebê muito agitado, o bebê começa a gritar, o bebê começa a ficar alterado. Às vezes o bebê fica super... uma falsa euforia, e a vizinha olha e fala, nossa, esse bebê tá super animado. Mas, na verdade, o bebê tá com muito sono. E aí, se, por exemplo, o bebê tá desse jeito e aí o pai ou a mãe começa ainda a brincar com a criança? Aí piora. Eita. E aí entra ali a questão dos estímulos. Quanto mais estimulado esse bebê for antes de dormir, maior a quantidade de adrenalina que ele vai receber. E isso também vai interferir no sono noturno. E o que acontece? A criança vai dormir. Tem mãe que leva o bebê para passear no shopping antes do sono noturno. O shopping, muitas luzes, estímulos. Tem criança que fica brincando com aqueles brinquedos que fazem barulho, canta musiquinha, antes de dormir. Tudo isso é estímulo. Então, quanto mais estímulo a criança recebe no fim do dia, mais prejudicado vai ficar o sono, porque vai ter adrenalina,
rolando extra e cortisol rolando extra, entendeu? E aí, o que acontece com as crianças? Ela chora para vestir o pijama, ela chora para tomar banho, ela chora para... Ela dorme 40 minutos depois, ela acorda chorando depois de dormir. E a maioria dos pais, sabe o que fazem nesse momento? Tira do quarto, acende a luz e leva para a sala, porque está chorando para parar de chorar. Mas numa dessa, o bebê já está cansado, já está cheio de cortisol, já está cheio de adrenalina, ele precisa liberar a pressão e voltar a dormir de novo o mais rápido possível. Então, ele poderá chorar um pouco, fruto do excesso de adrenalina, e depois que ele liberar, igual uma panela de pressão, assim, aí ele vai conseguir relaxar. Ele não está conseguindo relaxar. Se você pegar no coraçãozinho desse bebê, vai estar assim, ó, agitado, e ele não vai estar conseguindo, ele precisa de ajuda. Ele não precisa ir para a luz, ele não precisa ir para a sala, ele não precisa assistir televisão. Ele precisa ficar lá no quarto escurinho, liberando a pressão para finalmente conseguir dormir. E aí, o que acontece? Depois de dormir cheio de adrenalina e de cortisol, esse bebê ainda vai acordar de madrugada e vai fazer um despertar longo. Isso acontece com muita frequência, tá? O despertar longo é aquele bebê que acorda 2 da manhã e volta a dormir às 4 da manhã. É um despertar que dura, às vezes, umas 2 horas. E o bebê não consegue voltar a dormir. E a mãe dá o peito, dá o mamar, balança e nada do bebê dormir. Então, esse bebê, ele fica acordado por um longo período. E isso também acontece às 4 da manhã. Então, essa mana que perguntou sobre o despertar das 4 horas da manhã, é um despertar longo. O bebê que acorda pro dia 4 horas da manhã e não tem quem faça esse bebê dormir de novo. Né? Esse bebê tá... Porque parece que a rotina do sono dele já entendeu de que esse é o horário dele acordar? É tipo isso? Não. É fisiológico. É fisiológico. É hormonal. Então, esse bebê tá indo dormir cheio de adrenalina e cortisol. Se hoje essa mãe se antecipar mais pro sono noturno, levar esse bebê para dormir, tem que caprichar ali na higiene do sono. Higiene do sono, você já ouviu esse termo? Eu já ouvi você nas suas redes sociais, assim, falando sobre essa questão de higiene do sono, que é tirar algumas coisas para não despertar mais energia e tudo mais. Isso mesmo. Parabéns, Emily. Muito bem. 2 horas antes do sono noturno, a gente precisa baixar a quantidade de estímulos, porque o dia da criança já é muito estimulante. Ele já chega no fim do dia parecendo assim um macaquinho subindo pelas paredes, agitado, cheio de informação. Ele aprendeu muitas coisas. Tudo isso é muito estimulante para ele. Então, a gente precisa trabalhar para baixar a energia, para baixar os estímulos. Então, a gente começa a falar um pouco mais devagar. A gente desliga ali qualquer luz do teto, deixa só o abajurzinho amarelinho ligado, deixa a casa toda aconchegante, escurinha. A gente dá um banho nesse ambiente aconchegante, coloca uma musiquinha de violão para tocar. A gente tira os brinquedos estimulantes da sala, a gente dá mais contato físico, a gente dá colinho, a gente deita com esse bebê na rede, lê historinha para ele, ao invés de ficar fazendo uma atividade muito estimulante. Né? Então, a gente tem um momento ali de mais conexão no fim do dia, ao invés de ficar pulando e de ficar estimulando mais ainda esse bebê. Então, porque na cabecinha dele, ele vai entender que acabou o dia e que chegou a hora de descansar, na cabecinha também, mas não só isso. Não é só sobre entender. É sobre você ajudar o teu bebê a relaxar. É sobre você dar uma forcinha, porque o teu bebê está muito estimulado e ele precisa de ajuda. Então, não é só sobre apenas o ritual serve para o bebê entender que está chegando a hora de dormir, não. Também, é importante. Mas não é só por isso. É porque você precisa ajudar o teu bebê a diminuir a energia. Senão, ele vai ficar cheio de adrenalina na hora de dormir. E aí, ele vai chorar para vestir o pijama. Ele vai acordar chorando à noite. E aí, os primos, né? Que eu chamo o cortisol e a adrenalina vão atrapalhar o sono e vai acordar 4 horas da manhã. Entendeu? Entendi. Gente, incrível. Tô aprendendo aqui, eu não sabia, ó. Tô entendendo tudo agora. Vai, muito bem. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Atualmente, meu bebê de 4 meses tira 3 sonecas durante o dia. E a partir de quantos meses diminui a quantidade de sonecas? Seu bebê de 4 meses. Isso, tira 3 sonecas durante o dia. Uhum. E a partir de quantos meses diminui? Porque o bebê normalmente, nenenzinho, ele dorme bastante, né? Mas tá bom, um bebê de 4 meses fazendo 3 sonecas, esse bebê vai fazer a transição para 2 sonecas
6 meses. 6 meses. 7 meses, no máximo. Mas hoje em dia, os bebês têm um padrão de sono muito precoce. Ou seja, eles fazem um tempo maior acordados do que aquelas tabelinhas. Eu falei para não ficar olhando tabelinha, né? A tabelinha fala que a janela de sono do bebê é desse tamanho. Mas na prática, eu tô falando que é muito maior. Os bebês têm um padrão de sono precoce. Então, um bebê com 6 meses já vai estar fazendo a transição. A maioria dos bebês já vão estar fazendo a transição para 2 sonecas. Entendi. E quando muda isso antes do tempo, ou quando deixa perpetuar por mais tempo, quais são os malefícios disso? Imagina só. Ó, a gente tem um bebê aqui, tá? A nossa meta é proporcionar o sono satisfatório para esse bebê. Para ele ser um bebê feliz e para ele dormir bem à noite, certo? Sim. Ok. A gente tem um dia de 12 horas, certo? E a gente tem uma noite de mais 12 horas, totalizando 24 horas. Sim. Ok? Então, a nossa meta é distribuir as sonecas num dia de 12 horas. E garantir que esse bebê durma 12 horas de sono noturno. Sonho de consumo, hein? Eu sei que é o sonho de consumo das mães e é possível dormir 12 horas. Não, mas não como robô, né? Tipo, o programa dorme 12 horas, não é assim. Mas os bebês precisam de bastante tempo de sono noturno, entre 11 e 12 horas, na maior parte do tempo de vida deles. Né? Até os 4 anos de idade. Então, o bebê vai dormir bastante mesmo, precisa, né? E se não está dormindo, tem que fazer com que durma. Então, considerando isso, você entende que o seu bebê precisa dormir cedo, à noite, certo? Porque senão ele vai dormir tarde, acorda tarde, já bagunça o ritmo, já não recebe ali os hormônios importantes para ele, para o crescimento dele, ele já não dorme no melhor horário que é favorável para ele aprender, para ele se desenvolver, para ele descansar. Então tem toda uma questão ali hormonal envolvida e a gente precisa ser intencional na condução dos nossos bebês, né? Então os bebês precisam dormir cedo. Eu costumo dizer que os bebês precisam dormir antes das 20 horas. E eu acho 20 horas tarde. Os meus filhos dormem antes das 19, todos os dias, nos dias da semana. E eu já acho tarde. Eu gosto da criança dormindo cedo porque, gente, é tão bom. Emily, você ainda não é mãe? E você ainda não tem isso. Mas as minhas amigas que estão aqui sabem o que é. Olha só, imagina só, sua criança dorme cedo e você... Penso toda hora que você ainda não é mãe. É porque você tem a sua noite livre. Você tem a sua noite livre. Ou não? Você estuda à noite? Agora? Não mais, né? Então Eu trabalho mesmo, bastante. à noite? Às vezes, sim, preparando aula do dia seguinte. Entendi. Mas o que acontece com a mãe? Às vezes ela passa o dia todo com o bebê e chega à noite, ela fica à noite também. E ela não tem nenhum momento sozinha. Entendeu? Não tem um momento para ela sentar e assim, esse aqui é o meu momento. É o meu momento. A maioria das mães não tem. Quando a gente é solteira, quando a gente não tem filhos ainda, a gente tem isso, mas nem valoriza muitas vezes, porque a gente ainda não sabe como é não ter. Só que as mães, elas sentem isso na pele. É desesperador você não ter um momento para você. Então imagina só, o bebê dorme cedo e você tem a noite para fazer suas coisas. Você tem a noite para sentar, você quer trabalhar? Trabalha, você quer... sabe, assistir um filme, enfim. Então é importante... Pro marido, que é importante. Quer assistir também. um filme com o seu marido, quer sair para jantar, deixar alguém vigiando o teu bebê, quer pedir uma comida em casa, enfim, você tem o teu momento. Isso é muito importante. Então imagina só, a criança precisa dormir cedo, tanto pro bem-estar dela, quanto pro a saúde mental da mãe, entendeu? Então, considerando isso, eu indico que o bebê durma antes das 20 horas. O máximo ali 20 horas. Então, a gente trabalhando nisso, a gente tem um bebê que dorme antes das 20 e acorda cedo de manhã. Ele vai acordar até umas 7 horas da manhã. Entendeu? Que sonho mesmo, hein? Delícia. Eu sei que isso não é a Muito bem. realidade de muitos. Então, primeira coisa, para a gente conseguir entender a dinâmica das sonecas, a gente precisa entender a dinâmica do sono noturno. Então, sabendo disso, a gente precisa que o bebê faça as sonecas, a gente precisa distribuir as sonecas do bebê de forma que ele consiga dormir antes das 20 horas. Entendeu? Então, vamos supor aqui. Me fala a idade de um bebê aí. Você falou outras idades? Me joga aqui uma idade qualquer. Deixa eu pensar. 6 anos. Mas novinho, porque o bebê Mais de 6 anos não novinho. faz soneca. Um bebê que faz soneca. Um bebezinho pequeno que faz 3 soneca. anos. 3. 3 anos. Tá. Vamos pegar um bebê de 3 anos, uma criança de 3 anos que ainda faz uma soneca por dia. E já tá na transição para fazer nenhuma soneca, certo? Muito bem, Emily. Essa criança de 3 anos, ela faz uma soneca, só que olha só a minha luta. Eu preciso que essa soneca aconteça de forma que ela não vai atrapalhar o meu bebê dormir cedo à noite. Porque tem mãe de criança de 3 anos que leva esse bebê para dormir 4 horas da tarde. E aí esse bebê faz uma soneca 4 horas da tarde e vai dormir 11 horas da noite. Entendeu? Não tá legal. Não tá legal pra mãe, não tá legal pro bebê.
Então, a gente precisa equalizar, seja lá em qualquer idade que for, a soneca do dia para que caiba no dia. Então, a criança precisa acordar cedo, fazer a soneca, né, dependendo da sua idade, e dormir cedo à noite. Essa é a nossa meta. Então, a seguidora perguntou sobre um bebê de 4 meses, né? Sim. Tá, vamos supor que esse bebê de 4 meses agora tem 9 meses e já faz 2 sonecas por dia. Certo? Então, a nossa meta aqui é equalizar essas 2 sonecas para que seja um ritmo equilibrado para esse bebê, para que ele seja um bebê feliz, para que ele não fique chorando o dia inteiro, ou seja, ele precisa descansar, mas para que ele durma à noite também. E nossa prioridade é sempre focar ali no sono noturno para que ele durma tranquilo, para ele dormir a noite toda. Então, esse bebê de 9 meses, ele vai fazer uma soneca ali, vamos supor que ele precisa acordar cedo, né? Vamos supor que ele acorde 7 horas da manhã, e aí ele vai fazer uma janelinha de sono. Eu vou chutar aqui, tá? Cada bebê é único. Não tem como a gente colocar numa caixinha, tá? Todos os bebês de 9 meses. Mas esse bebê, ele vai fazer umas 4 horas de janela de sono para a primeira soneca. Então, 7, conta comigo. 8, 9, 10, 11. 11 horas da manhã, ele faz a primeira sonequinha. Uhum. Ele dorme 1 hora, vamos supor. Dorme 11 e acorda meio-dia da soneca. E agora, a segunda janela de sono vai ser um pouquinho maior. Então, vamos supor que ele acordou meio-dia e agora ele vai fazer uma janela de 4 horas e meia. Janela de sono, Emily, é o tempo acordado, tá bom? Então, a segunda janela vai ser de 4 horas e meia, ele vai acordar meio-dia e vai dormir de novo, conta comigo, meio-dia. 1, 2, 3, 4. 4 e meia da tarde vai fazer a segunda sonequinha, certo? Uhum. Só que eu não posso deixar ele fazer uma soneca muito grande, porque senão ele vai Porque interferir no sono da noite. Exatamente. Então, eu vou equalizar ali essa sonequinha para que seja uma soneca um pouco menor, ou não, depende do bebê. Tem bebê que consegue fazer uma soneca maior e dormir cedo à noite, então depende do bebê. Cada bebê é único, né? Então, esse bebê vai fazer uma sonequinha no fim do dia e depois eu vou levar ele para o sono noturno cedo. Então, a minha meta é essa: conhecer o meu bebê, entender a necessidade de sono dele e equalizar ali. Ó, eu vou estar sempre equalizando as sonecas dele para que caibam durante o dia, para que ele consiga dormir a noite toda, dormir cedo, para que seja um bebê feliz e para que eu tenha qualidade de vida como mãe. Entendeu? Entendi. Gente, é muito detalhe, calma lá. Muita informação, né? Muita informação. Aí as mães não acreditam quando eu falo, gente, não é intuitivo. Não é só assim, vou ter um bebê e vou seguir meu coração. Não é. E é aquela questão, assim, não é porque funciona com o bebê da casa da vizinha que significa que vai funcionar com o seu. Não, cada bebê é único. Só que existe uma lógica. Existe uma lógica. A gente trabalha em cima dessa lógica. E uma vez que você entende a lógica, né, que rege os bebês, uma vez que você entende a dinâmica, você consegue equalizar e você consegue se ajustar. Tem uma outra pergunta aqui de uma seguidora. Como fazer o bebê dormir sem ser mamando? Muito bom. Muito boa pergunta, Emily. Curiosidade. Eu nunca entendo essa questão de amamentação. Até quanto tempo é saudável? Quanto tempo não é mais saudável? A amamentação é muito importante. Eu amamentei os meus 2 bebês. É muito bom amamentar. Ai, é uma delícia. Eu amei amamentar. É muito bom. Tem uma conexão muito forte ali, você dando um mamazinho pro seu bebê. Tem os hormônios também, né? Quando você amamenta, você se sente mais feliz, você se sente assim plena, você se sente no auge da vida. Você fala, cara, é esse, o ápice da plenitude, sabe? Não, né? Ai, eu tô te enchendo de dúvidas, de ideias. Eu tô te entendendo. Você vai sair daqui enlouquecida, né, desse podcast. Com muita ou, vontade. mínimo, com mais curiosa. Vontade de ter um filho, ou talvez menos Assustada. Muito bem. Mas o importante é você saber o que esperar. Então, saiba que amamentar é muito gostoso, tá? Só que tem que estar gostoso para os 2 lados. Então, eu lido com todos os tipos de mães e eu não julgo. Tem mães que não conseguiram amamentar até os 2 anos, o indicado, né, pelo Ministério da Saúde, que o bebê mame até os 2 anos de idade, porque o leite materno é muito, muito importante, muito saudável, muito saudável mesmo. É algo assim, é o melhor alimento que existe no mundo. Nada se compara ao leite materno. Então, esse bebê que recebe o leite materno, ele é um bebê mais saudável também, né? Então, se esse bebê recebeu ali o leite materno, né, nos primeiros meses de vida, e a mãe ela não pretende mais continuar a amamentação até os 2 anos, por N motivos, talvez porque esteja grávida de outro bebê e não quer mais, talvez porque
vai voltar a trabalhar e não conseguiu estabelecer uma rotina de retirada de leite, porque muitas também trabalham e conseguem retirar o leite. Então, são muitas situações. E a gente não pode julgar ninguém, a gente também não pode colocar ninguém, tem que ser desse jeito. Né? Porque cada família é única, cada bebê é único, cada mãe é única. De novo a gente volta. Cada bebê é um. Sim, sim. Mesmo às vezes quem já passou pela maternidade uma vez, cada um, independente disso, são duas crianças diferentes. Exatamente. Né? Só que assim, mamar é muito gostosinho pro bebê. É muito relaxante. Sugar é algo que relaxa. Assim como é prazeroso amamentar, e eu te falei que é gostoso, né? O bebê também sente muito prazer em mamar. Então, ele sente sono quando mama, certo? O que acontece? O bebê, ele é levado para dormir mamando, e a maioria das mães fala, meu bebê só dorme mamando, mas não é porque ele precisa mamar para dormir. É porque mamar é relaxante e ele só consegue muitas vezes dormir mamando porque é levado para dormir sem peso de sono. Lembra que eu falei do peso de sono? Que é o sonão que a gente precisa que o bebê tenha para conseguir dormir. A maioria das mães, e a maioria, eu digo maioria esmagadora, tá? Não sabe disso. E leva o bebê para dormir depois do primeiro bocejo. E aí o bebê não tá com sono suficiente, ele tá com soninho. E o que acontece? Ele só consegue dormir mamando. Se você for tentar fazer esse bebê dormir no colo, ele vai chorar muito, porque ele não tá pronto para dormir. Mas aí você coloca no peito, como é muito relaxante, ele até consegue dormir. Só que aí... Mas daqui um pouco ele acorda. Exato, tu pegou o negócio. Tô entendendo. Ele dorme, só que é uma sonequinha de leve. 40 minutos no máximo, às vezes. Menos, uma sonequinha ali. Ele tá dormindo, mas tá naquele soninho leve. Aí sabe o que a mãe vai fazer? Ela vai tirar do peito e ele acorda. Ela vai tirar do peito e ele quer voltar pro peito. Aí a mãe vai tentar pôr no berço, ele acorda. Ele não engrena naquele sono profundo, sabe? E aí ele vai acordar e a mãe vai e bota no peito. Só consigo prolongar no peito. Ou seja, essa dependência do peito, ela realmente existe, é um hábito, é uma associação. Só que o que torna essa associação muito mais difícil é o fato do teu bebê não estar pronto para dormir. O bebê tá sem peso de sono, então ele realmente depende do mamazinho para conseguir relaxar. Então, o primeiro passo para você desassociar o mamar, como a seguidora perguntou, é levar o teu bebê para dormir com peso de sono. E parar de levar ele para dormir depois do primeiro bocejo. E isso significa que também que ele pode mamar um pouco, mas depois que colocar no berço, vai dormir o resto da noite inteira. Aí já é outro skincare. Então, não é tão prático assim, não é tão prático assim. Né? Pro bebê dormir, são alguns fatores. Eu falei, ele precisa saber dormir no berço. Muitos detalhes. Olha só. Estou assustada. Eu vou construir pra você aqui uma jornada pra essa mãe. Essa mãe quer fazer o bebê dormir a noite inteira, certo? Acredito que seja. Ela perguntou da desassociação, mas pra ela chegar a fazer esse bebê dormir a noite inteira, ela não é só desassociar. Ela precisa, primeiramente, equalizar o ritmo desse bebê. O ritmo diurno, lembra? Levando esse bebê para dormir com peso de sono, entendendo como funcionam as janelas de sono funcionais para esse bebê, sabendo distribuir as janelas, entendendo a real necessidade de sono desse bebê. Ou seja, o ritmo precisa estar fluido, o ambiente precisa estar propício e ela precisa, então, fazer as desassociações. Depois, ela só vai fazer a desassociação do mamazinho quando o bebê estiver já com peso de sono. Aí é muito fácil. Ela dá o mamar fora do quarto e depois espera ele estar com sono, entra no quarto e faz ele dormir ali com bastante sono. Então vai ser muito fácil desassociar o mamar se ele estiver com peso de sono. E ela faz isso na primeira soneca do dia, viu? Então, depois que ela desassociar o mamar, aí sim ela vai ensinar esse bebê a dormir no berço. O bebê só vai dormir a noite toda se souber dormir no berço. Ele precisa saber dormir no berço. Tudo é uma questão de etapas, né? São etapas, exatamente. Não adianta. E as mães não sabem. Sabe o que as mães fazem, Emily? Elas começam pelo desmame noturno. Elas falam, vou tirar uma mamada da noite. E aí compram uma guerra com o bebê, choro, cansaço, caos. E não é assim. O bebê não vai parar de acordar só por fazer o desmame noturno. Entendeu? O desmame noturno é a última etapa do processo. E a mãe começa pelo desmame noturno, ou então ela começa pela desassociação. Não é só tirar o peito para dormir. Você tem que primeiro organizar o ritmo, entendeu? Se você for inverter e começar pela desassociação, vai chorar demais. O bebê chora, chora. E a mãe fica nessa o mês inteiro e o bebê chorando o mês inteiro. E a mãe tira o mamar da noite e o bebê continua acordando. Entendeu? Então são etapas que precisam ser seguidas. Entendi. Gente, quantas coisas. E acima de tudo isso, a gente precisa de uma mãe muito consistente no que ela tá fazendo. Às vezes, eu imagino assim que às vezes cômodo. Foi o seu? Não sei o que caiu. Eu ia fingir que não caiu nada, mas daí você falou, foi o seu. Eita. O celular? Obrigada, produção. Obrigada, vocês são os queridos.
Ai, agora eu até esqueci o que eu tava falando. Você ia falar que a mãe tem que ser consistente. A minha cabeça é assim, olha. Ah, tá. Ai, eu tô achando sua cabeça brilhante. Gente, ela não tem roteiro. Ela não tem roteiro, ela só vai conversando. Eu nunca vi isso. Mas normalmente é uma semana de preparação, né? Assistindo, dando aquela vendo, fuçadinha, né? nos conteúdos, legal. Sim, inclusive, essa semana eu tava assistindo a uma série que você está fazendo na comunidade Mais Perto sobre essa questão de pais e filhos, educação e tudo mais. E acredito que até mesmo quando a gente tá nessa faixa etária, né, desde o sono, que é uma questão de regular, o manter consistente, não mudar, não ceder, porque criança chora e às vezes parece que tudo que o pai quer fazer é fazer com que o filho pare de chorar. Então acaba às vezes cedendo muito facilmente. Como lidar com isso? É muito difícil porque lidar com o choro de criança, gente, é angustiante. Eu trabalho com criança, né? E então a criança começou a chorar, é desesperador. Dá vontade de resolver urgente, né? Sim. E calar aquele choro. Sim. E isso é um sistema que Deus implementou, sabia? Você sabia que o choro de um bebê é o barulho que mais incomoda, gente? Nenhum barulho se compara. E isso é intencional. Por quê? Porque os bebês não sabem falar. E se a gente não tivesse urgência para atender os bebês, eles estariam correndo risco de vida. Então, Deus colocou essa urgência de atender os bebês justamente pela fragilidade dos nossos bebês. Então, isso está no nosso cérebro. Existe ali um mecanismo no nosso cérebro que se incomoda com o choro de um bebê e que não consegue ter paz enquanto o bebê está ali precisando de alguma coisa. E, de fato, quando o bebê chora, ele está comunicando alguma coisa. E aí você precisa entender o que ele está precisando. É fome? O que ele precisa? Se é fome, ele precisa comer. Ele está com sono, ele precisa dormir. Então, você precisa conhecer ali a real necessidade do seu bebê. E o choro está ali para te guiar. E a sua urgência está ali para você não deixar o seu bebê passar necessidade. E, de fato, é muito difícil lidar com o choro. Os pais sabem disso, né? Quando o nosso bebê chora, a gente fica desestabilizado, de fato. Só que isso não pode te impedir de ensinar o teu bebê, porque existe ali o processo de frustração no aprendizado. O bebê e a criança, ela não tem maturidade para entender tudo que é melhor para ela, para entender os melhores caminhos. Os bebês não estão aqui, por exemplo, nesse podcast, para entender que para eles dormir no bercinho vai ser muito melhor, que ele vai conseguir descansar muito melhor. Estou dando um exemplo, né? Do bebê, já que a gente estava falando sobre bebê. Então, o bebê não tem a maturidade para entender isso. Agora, a mamãe que sabe disso, ela tem a responsabilidade, dada por Deus, de conduzir o bebê dela no melhor caminho. Então, ela sabe o que é melhor para o bebê dela. E é responsabilidade da mãe, e eu me incluo nesse grupo, né? É nossa responsabilidade proporcionar ali o melhor caminho, o ensinamento que vai levar o nosso bebê à melhor decisão, a melhor direção. E eu não estou falando só sobre sono também, sobre todas as áreas da vida. Quem consegue ensinar a criança a dormir no berço, consegue ensinar qualquer coisa para a criança. É o mesmo processo de ensinar a comer bem, ensinar a comer comidinhas saudáveis. É o mesmo processo de você ensinar valores para sua criança, ensinar a criança a compartilhar os brinquedos, a ser reverente na igreja, a amar Jesus. O processo educativo é o mesmo. Você vai ensinar a criança e conduzir a criança no melhor caminho e muitas vezes essa condução não vai ser o que a criança espera. Por quê? Porque a criança não tem maturidade. E aí, usando o berço como exemplo, a criança está acostumada, vamos supor, a dormir no colo. A mamãe chega e fala, filhinho, agora a gente já passou pelas etapas, né? Já fizemos ali as desassociações, o ritmo já está fluido, agora você vai dormir no bercinho. Então, esse ambiente é seguro, o bebê já conhece o bercinho, e ela vai ensinar ele a dormir no bercinho e ele, em algum momento, vai estranhar. Poxa vida, esse lugar que eu vou dormir? E o colo? Que eu estou acostumado. E a mamãe vai, você consegue, filhinho? E ele vai dizer, não, eu não consigo. Mas a criança não sabe que consegue. Toda criança já nasceu sabendo dormir, com a autonomia que a gente chama, dormir ali no bercinho, na caminha, ela já sabe dormir, mas ela não sabe que ela consegue, até ela descobrir que consegue. E aí a mãe vai ensinar, vai mostrar o que a criança é capaz de fazer. E a criança vai se frustrar nesse processo, porque ela não sabe que é capaz, porque ela não tem maturidade. Então não tem como a gente deixar os nossos filhos escolherem o que eles vão fazer, da forma como vão fazer, porque eles não têm maturidade para isso. E a nossa missão, de fato, é conduzi-los
Não é verdade? Isso é bíblico. Com certeza. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é a criança. Criança, porque se fosse para a criança decidir, o verso seria: criança, decida qual será o seu caminho. Não é. A mãe e o papai precisam conduzir a criança. Então, a gente vai conduzir a criança sabendo que haverá frustração e sabendo que a frustração levará ali, muitas vezes, a um choro, né? Você vai insistir para sua criança comer vegetal, às vezes ela vai falar: eu quero comer sucrilhos. E aí você vai falar: mas filho, agora é a hora do almoço, você precisa comer a comidinha, arroz e feijão. Não quero, mãe, eu quero sucrilhos. E aí você vai dar os sucrilhos? Entendeu? Por que a criança chorou? Eu acho que não. Eu fui educada de uma forma muito diferente sobre essa questão de comer. Então, você acertou. Você não deve fazer todas as vontades por conta do choro. Então, chorar é um processo natural, é uma forma de comunicar. E até porque, por exemplo, ela queria uma coisa. Ela não teve aquilo que ela queria. E isso é frustrante. A gente é assim também. Também. Não interessa a idade que a gente tem. Quando a gente quer uma coisa e não consegue aquilo. Só que a criança, ela responde de uma forma diferente. Eu vou chorar. Exatamente. E aí entra... Tô caminhando bem. Viu? Muito bem. Olha E só. aí entra a sua função também de acolher a tua criança, de dar muito amor, muito carinho, de ser ali a segurança master da tua criança. A tua criança tem que olhar pra você e se sentir... Não, realmente, se minha mãe tá falando... Eu queria muito que fosse do outro jeito que eu tô acostumado. Mas se minha mãe tá falando que vai funcionar eu dormir aqui no berço, se minha mãe tá falando que vai funcionar eu comer o vegetal, se minha mãe tá falando que é assim que funciona, eu confio nela. Então, quer saber? Eu vou testar. E aí, claro, vai existir a frustração, vai ser um processo inevitável em qualquer processo educativo, mas a criança vai assimilar e vai descobrir: olha, não é que isso aqui é bom? Não é que eu sabia mesmo fazer isso aqui? Nem sabia que eu sabia. Entendeu? Por isso que é tão importante. Inclusive, a gente saiu um pouquinho desse contexto de maternidade. Estamos entrando aqui mais nessa questão do processo educativo. Eu queria, talvez, passar para o pessoal de casa, porque a gente tem um público muito diferente. Às vezes também tem pessoas que não são cristãs. Lembrando que tudo isso aqui também se aplica a uma pessoa que não dá uma educação cristã pro seu filho. E tá tudo bem. Sim, né? Claro. Isso aqui é mãe, bebê é bebê. E a gente tá aqui Sim, a gente tá aqui para conduzir os nossos bebês no melhor caminho. Isso mesmo. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão de quais são os malefícios de não permitir que os filhos passem por frustrações. A gente vive uma sociedade que hoje em dia fala muito sobre essas questões de educação do filho, né? E tem uma educação assim, outro que dá a educação de outra forma. E muitas das vezes a gente vê os pais querendo poupar os filhos de passar pelos nãos, por exemplo, né? E aí, para não gerar traumas e tudo mais. Mas isso também gera problemas. Sim. E quais são eles? Sim. A criança que não é permitida lidar com as frustrações, ela vai ter muita dificuldade de lidar com a vida real. Quando for adulta, e mesmo na adolescência, mesmo na infância. Então, a frustração, ela é necessária para o desenvolvimento do ser humano. É necessária. Não tem como você privar a tua criança de todas as frustrações. E se você optar por fazer isso, com medo dela ter que lidar com o choro dela, você vai estar entrando num caminho muito perigoso. Porque a tua criança, ela vai precisar de que tudo seja sempre feito do jeito dela. Ela vai ter uma baixa resistência ali aos processos naturais da vida, quando não forem do jeitinho que ela esperava. Tipo, se tornar uma criança mais egoísta. Sim. Então, não é saudável. Não é saudável tentar impedir que a criança lide com as frustrações. Agora, o que não pode acontecer é você fazer isso com indiferença. Tipo assim, você tá frustrado? Se vira nos 30. Não, você exerce um papel de autoridade sobre a sua criança, você tá ali para conduzir a sua criança, mas você tá ali para amar a sua criança incondicionalmente. Então, tem que haver paciência, tem que ter abraço, tem que ter acolhimento. A criança vai se frustrar e você está ali para conduzi-la. Agora, isso não pode te inibir. Porque nós, mães e pais, nós exercemos uma função de autoridade sobre os nossos filhos e não tem como a gente fugir disso. E hoje em dia existe até uma distorção. Muita gente tem medo de falar sobre autoridade porque soa como algo desrespeitoso, e não é.
A criança precisa de uma autoridade. Ela não tem maturidade para lidar sozinha com toda essa autoridade. E muitas vezes ela acaba ocupando um lugar que não pertence a ela. Isso. Inclusive, eu já ia tocar nesse assunto. A gente pode afirmar que a gente, hoje em dia, tem uma geração de crianças que tem autoridade demais na qual ela pode lidar? Sim, com certeza. A gente acredita na Bíblia, né? Eu acredito na Bíblia como minha regra de vida. E isso é bíblico. Deus, ele diz que a gente precisa ser obediente, que a gente precisa obedecer os pais. E hoje em dia, o que a gente escuta por aí? Com muita facilidade. Não precisa obedecer. Se obedecer, vai ficar traumatizado. E, na verdade, não é. Isso é bíblico. A gente precisa lembrar que os nossos filhos, eles estão numa sociedade que muitas vezes pode ter uma dificuldade de olhar a autoridade com um lado positivo, mas os nossos filhos, que são filhos ali de pais cristãos, eles precisam ser diferentes. Então, as crianças precisam ser conduzidas, elas precisam de um papai e uma mamãe colocando limites, elas precisam de regras. E isso é amar os filhos, né? Quando você impõe as regras, quando você cuida, quando você não é negligente, quando você está ali ensinando, isso dá trabalho. É um peso, é muita responsabilidade para colocar em cima de uma cabecinha. É muita responsabilidade. A criança, ela não tem maturidade para escolher sozinha o que é o melhor para ela. E eu sempre gosto de usar como exemplo um cientista, o nome dele é Paul Bloom, e ele estuda os bebês, o comportamento dos bebês. Olha só que interessante. Ele descobriu, né, nas suas pesquisas, inclusive tem até um livro que ele escreveu sobre isso, que diz assim, a gente pode até colocar depois uma referência sobre isso aqui na descrição, tá? Na descrição. Produção? Anota a produção. Porque as mães vão perguntar depois, né? Então, ele escreveu um livro sobre isso, sobre o comportamento dos bebês, né? E ele descobriu que os bebês, eles naturalmente, desde os 5 meses de vida, ou às vezes até antes disso, já conseguem distinguir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. E, naturalmente, ele conclui lá, ele fala, olha, eu sou evolucionista, e a ciência não explica isso. Talvez a teologia possa explicar, mas naturalmente os bebês, por algum motivo, sempre vão ser levados ao mal. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Exatamente. Então, como que a gente vai pegar um bebê, uma criança imatura, e dizer, decida qual é o melhor caminho para você? Decida o que você quer, e tudo vai ser negociado agora, e aí tudo você vai poder opinar sobre o que vai fazer, o que não vai, né? Sendo que a criança é um ser imaturo e precisa da nossa condução. Então, é o nosso papel conduzir as crianças, de pais, de mães. Então, não tem desrespeito nisso. Pelo contrário, tem uma educação de amor, de carinho, você está ali para ensinar a tua criança o melhor caminho, que é o nosso papel dado por Deus, é uma missão de vida para a gente. E não é fácil. Não é fácil, por quê? Porque a gente vai ter que lidar com frustração, porque a gente vai ter que proporcionar um ambiente favorável para a nossa criança se desenvolver, porque a gente vai ter que tirar tempo para conduzir essa criança, para ensinar, e tudo isso dá trabalho. Educar uma criança dá muito trabalho, sabia? A gente pensa eu não que sabia não, mas eu sei que sim. E principalmente, às vezes, dentro de casa, os pais não percebem o tipo de educação que eles dão para os filhos. Mas a partir do momento que você sai com seu filho, que seu filho lida com outras pessoas, a gente percebe que tipo de educação o filho recebe. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho na área de educação, então é difícil lidar com algumas crianças, é difícil lidar com alguns pais. E às vezes você não pode nem lidar com a criança, porque você sabe que vai ter que lidar depois com o pai também. Com o pai. Né? Porque tem criança que você corrige, né? E ela vai pro pai e ela conta as coisas de outra forma. Porque ela vai estar contando sobre a perspectiva dela. Não tô nem dizendo que tá inventando alguma coisa. E o pai vem depois esculachar com o professor. Isso. E isso é difícil. Então a gente percebe a diferenças das educações dentro disso, entendeu? Dentro do ambiente escolar e em outros também. E a criança que não tem ali
pais que agem com autoridade, que exercem uma função de autoridade Isso. sobre eles não vão respeitar a Eles não autoridade. respeitam. Gente, e é horrível, tá? Lidar com Professor, isso. Terrível, terrível. Um Tipo assim, desabafo de uma professora agora. Fala, Emily. gente, é constrangedor, porque imagine, por exemplo, você tá numa sala de aula com 30 crianças, nem tudo isso, mas 25 crianças, que normalmente é o que tenho dentro de uma sala de ensino regular. Eu trabalho em duas áreas diferentes dentro da música. E aí, uma criança não te desrespeita, mas ela te questiona. Por exemplo, se eu passo uma atividade para os alunos fazerem e ele questiona aquilo como se ele não tivesse obrigação de fazer. É uma atividade, você está dentro da sala de aula, é a atividade do dia, você precisa desenvolver para você aprender. E a criança te questiona sobre aquilo de uma forma desrespeitosa. É constrangedor para mim, é constrangedor para as outras crianças que sabem que a atitude do coleguinha tá errada, entendeu? Então a gente sente o impacto de tudo isso. Então é muito importante pais entenderem sobre a sua responsabilidade, porque é aquilo que a gente falou, sobre tirar a responsabilidade dos pais para colocar nos filhos sobre o que ele pode decidir. Eu acho isso extremamente errado, né? Porque a gente vê os impactos disso dentro da sociedade. Enfim. E por isso que eu falo, Emily, que quem ensina a sua criança a dormir no bercinho, quem consegue educar o soninho da sua criança, que já que eu trabalho com isso, vou usar isso como exemplo, consegue ensinar qualquer coisa. Porque o princípio é o mesmo. E o princípio, a tríade, né, para você ensinar qualquer coisa para sua criança, ela tem ali 3 princípios, que é segurança, repetição e consistência. Sem isso, você não consegue ensinar nada. Nem dormir no berço, nem comer vegetais, nem ser uma criança comportada na igreja. E isso dá trabalho também. Então, não é só, vou exercer autoridade, vou mandar na minha criança e acabou, e ela vai fazer o que eu... Não é só isso. É só fazer o que eu tô mandando. Não é isso também. É a tríade. É segurança, que conta também com a segurança emocional, né? Segurança física e emocional, que envolve ali muito carinho, muito tempo juntos, tempo de qualidade, uma condução amorosa no processo educativo. Aí entra ali a repetição de você estar fazendo dia a dia, de você estar gastando tempo juntos. E entra ali a consistência de você, de fato, exercer autoridade, de você ser consistente num contexto geral ali. E a tua criança vai aprender qualquer coisa. Dormir bem, dormir no bercinho, né? Inclusive, a gente que tá grávida, e pelo menos eu, tinha muito medo do parto. Mas não é a parte mais difícil. O mais difícil é, de fato, educar uma criança. Não é fácil e não é educativo. Então, a gente precisa de um direcionamento. E eu busco meu direcionamento na Bíblia. Então, eu recebo muita informação da internet o tempo todo, de teorias humanistas, disso que vai ficar traumatizado. Faça isso para acabar com as birras. E faça aquilo outro para você conseguir fazer. Essa semana, sabe o que eu vi? Olha só, era um patrocinado do Instagram. Faça sua criança te obedecer em menos de 1 minuto, usando 3 palavrinhas mágicas. Só são essas palavrinhas mágicas. Usando essas palavrinhas mágicas, você consegue fazer sua criança obedecer qualquer coisa. Caramba! Não vai fazer, não vai obedecer. Nossa! Gente do céu, não é assim que funciona o processo educativo, é um processo. E ele conta com segurança, isso é bíblico, tá? Segurança, repetição e consistência. Então, não pense que vai ter mágica, que vai ter truque, que vai fazer a palavrinha mágica para tua criança obedecer. Não vai. Parar de fazer birra, não vai. É um processo. Você tem que conquistar, você tem que merecer a segurança e a confiança dessa criança. Você precisa ser consistente no processo. Isso não se faz de um dia para o outro. E você precisa também entender que você é a referência para essa criança. Referência. Referência máxima. Essa palavra é chave. Eu digo mais. Posso falar algo mais profundo ainda? Você, Se eu mãe, estiver preparada para ouvir. Prepara. Você, mãe, e você, pai, é uma representação divina para tua criança. A criança não tem a percepção da figura divina como a gente tem, porque ela ainda não tem maturidade para entender isso, mas ela entende a tua posição. E a tua posição, a tua influência sobre essa criança e a tua responsabilidade sobre essa criança é divina. É a referência máxima da vida.
Não adianta você querer jogar para outra pessoa essa responsabilidade. Tem pai que fala assim, e coloca o cinto porque o policial vai prender. Faz isso porque a tua professora mandou. Faz isso porque o teu pai vai chegar e vou falar para ele. Não é. É você. Não tem que ficar jogando para outra pessoa a responsabilidade que é sua de ser referência máxima e de ser a figura divina para tua criança. Assim como o caráter também. Uhum, exemplo. Tudo é uma questão de exemplo. Você tá demais, hein, Emily? Você tá muito top. É porque eu tô bem conectada aqui, Você tá amiga. super, entendeu tudo, você tá pronta. Essa semana o logaritmo do meu Instagram tá até bagunçado. Inclusive, essa daí que você falou das 3 palavrinhas, eu também vi. Porque o meu Instagram entendeu essa semana que era sobre isso que eu queria falar. Olha aí. E é muito difícil. A gente pensa que a parte mais difícil vai ser o parto, mas não. É depois. Educar é muito difícil. E é um ato, assim, de entrega, de servir mesmo. Entendeu? Você não faz. Você tem que abrir mão. Você tem que se desapegar das suas egoísmos. E aí a gente volta pro início da nossa conversa. Lembra? A gente começou falando disso e a gente já deve estar indo pro fim. Eu suponho, ou não? Sim, estamos. Eu vi umas piscadas aqui, olhando a produção e tal, então eu suponho. Então, já começou e a gente já caminha para o fim também, falando sobre isso, sobre você que é mãe, que exerce uma função de autoridade, que está ali para educar sua criança, seja dormir no berço, seja comer salada, seja o que for. Você e eu, que exercemos esse papel, a gente precisa entender que se desapegar dos nossos egoísmos não vai, das nossas preferências, do que é confortável pra gente. É uma entrega. É simplesmente isso, uma entrega de vida completa. Eri, eu não tenho dúvida que esse ministério que você encabeçou tem melhorado a vida de muitas pessoas. Inclusive, no seu próprio perfil, a gente vê que tem mais de 5 mil mães de mais de 26 países que tá lá na tua referência. De pessoas que foram, vou dizer, abençoadas, porque a gente sabe que é um processo de angústia quando você não consegue lidar com isso no início da maternidade. E realmente que Deus continue te abençoando, porque a gente sabe quanto isso é importante para as mães, não só para mães, mas pais também, que eles também têm o seu papel, né? E conta pra gente sobre essa experiência. Você imaginou que você estaria vou dizer, nesse patamar? Nesse patamar? Gente, vocês não têm noção. Vocês, quantos seguidores que você tá atualmente, você sabe? Não sei. Quantos alunos você tem? Não sei, muitas, mas vamos dizer, porque são muitas. Né? Você imaginou que quando você viveu essa experiência com seu filho, você imaginou que era isso que ia acontecer no futuro? Não. Eu me sinto tão pequena, assim, eu quero servir as mães, eu quero servir, sabe? Isso é muito verdadeiro. Eu tô abrindo meu coração. E esse é o meu intuito desde o início, servir e ajudar as mães, compartilhando o que eu sei que pode ajudar elas. Eu sei o caminho, entendeu? Então eu quero compartilhar e eu quero ajudar as mães a saírem daquele caos. Porque eu vivi esse caos, eu conheço os 2 lados da maternidade. E eu sei o quanto isso impactou a minha vida. Então, eu não tenho pretensões, Emily, de ser uma... As pessoas têm dificuldade de entender isso, e eu vou te falar, talvez você entenda do que eu tô falando, né? Porque hoje é muito comum você ver na internet pessoas indo atrás de fama, de seguidores, e disso e daquilo. Isso pode acontecer, né? Mas não é algo que é intencional. Não no meu caso, tá? Para mim, isso não é importante. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, então a gente escuta de tudo. Na internet a gente lida com... A gente que está ali, né? Precisa, querendo ou não. A gente tem a missão, mas a gente está num lugar ali que precisa atender, que precisa de uma equipe, que precisa de uma estrutura. Então, existe uma empresa funcionando, existe uma estrutura para viabilizar essa transformação que as mães experimentam, certo? Precisa ter uma estrutura. Então,
a gente não tem dimensão da rapidez com que isso acontece. Por conta da internet. A internet viabiliza, né, essa facilidade ali de levar o teu conteúdo, de levar a possibilidade de uma mãe que não ia te conhecer, uma mãe lá do Japão, por exemplo, vir e me conhecer. Uma mãe do outro lado do mundo, uma mãe às vezes nem fala o meu idioma, que vem e não, eu preciso disso, e ela aprende e tem a vida transformada, sabe? Uhum. Isso para mim é muito forte. E a internet viabiliza isso. Só que existe toda uma estrutura por trás para poder fazer funcionar. Não é simples, né? Não é assim, vou ajudar as mães, mas tem um processo. As mães precisam de uma estrutura para conseguir aprender, as mães precisam de boas aulas, as mães precisam de uma plataforma para poder se comunicar, para poder interagir entre elas, para ter uma rede de apoio, para poder aprender, para poder interagir comigo, para poder interagir com a equipe, tirar dúvidas, enfim, é uma estrutura. E isso acontece de uma forma muito rápida quando você está na internet. E não era algo intencional, mas foi crescendo. E eu cheguei no início desse ano, por exemplo, e eu me dei conta, caramba, a minha equipe estava muito grande, eu estava com uma equipe de quase 18 pessoas trabalhando ali. Isso aqui está tomando uma proporção muito grande, pera lá, preciso dar né? Todo mundo quer crescer, né? Qualquer um. Uau, eu não, eu quero calma. Segura. Calma, segura. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas e eles são a minha prioridade máxima. Então não tem como você fazer tudo. Não tem como. Não tem como você ser uma mega empresária. Não tem como você ser, sabe, ao mesmo tempo, coordenar uma equipe muito grande e ter tempo com seus filhos. Não tem como. E eu me deparei, cheguei num ponto que eu não quero isso. Porque eu já tenho, por mais que tem pessoas trabalhando, mas exige muito de vocês. Tem que ficar olhando, aprovando, e reunião. E eu falei, pera lá, calma. A minha prioridade são os meus filhos. É isso que eu preciso entregar para Deus quando Deus voltar. E eu preciso, então, de mais tempo com eles. E isso para mim sempre foi prioridade. E eu percebi que se eu não parasse, isso ia começar a ficar comprometido, sabe? Uhum. Então, aí eu tive a sabedoria de calma, eu preciso remodelar isso daqui. E dei não vou dizer uma pausa, nada disso, mas dei ali, fiz algumas mudanças, né? Fiz algumas mudanças na minha estratégia, nos meus caminhos, para não colocar em xeque o que é prioridade. Por isso que eu comecei também falando sobre prioridade. A gente ter clareza sobre as nossas prioridades é muito importante. Então, estar com as mães, ajudar as mães é uma das minhas prioridades, mas não é maior do que a prioridade de conduzir os meus filhos, por exemplo, de ter tempo com eles, de educá-los, de brincar com eles, entendeu? Uhum. De ter tempo ali tranquilo também com a minha família. Então, não tem como eu pegar e me comparar a uma pessoa que não tem isso como prioridade, entendeu? E eu não estou colocando ninguém... são circunstâncias, são pessoas diferentes. Essa é a minha... E é a sua realidade. A minha realidade. As minhas prioridades que eu defini, tá bom? Não estou dizendo que essa é o que você deve fazer. Cada um vai fazer isso conforme a sabedoria que vai recebendo, conforme o momento da vida. Mas, para mim, eu tenho isso muito claro, muito claro. Eu te falei no início, eu não preciso de status, não preciso de motivação ali financeira. Eu faço isso como missão mesmo, ajudar as mães. E se eu percebo que isso, de alguma forma, pode interferir no que realmente é prioridade, é máxima, que é a educação dos meus filhos, porque eu sou a mãe deles e não tem outra, né? Então, a gente muda, a gente reajusta. Que foi, por exemplo, o que eu fiz no início desse ano. Eu comecei o ano com uma equipe gigante. E agora eu estou com uma equipe muito menor, entendeu? Fazendo as mesmas entregas, acompanhando as alunas, mas calma, eu não quero esse crescimento, né? Esse crescimento... Não é esse o objetivo. Não é esse agora. Não é o momento. Meu momento é de também cuidar dos meus filhos. É a fase que eles estão. São pequenos. Eles precisam de mim agora. Né? Eu tenho, para quem não sabe, eu nem falei isso, né? Eu tenho 2 filhos. Um de 5, que é o Levi, e eu tenho um de 3, que é o Ruben.
E são lindos, são muito... Eu brinco que são furacõezinhos abençoados. Eles estão sempre ali correndo, brincando. Eles precisam de mim. Então foi um momento... Estão aqui, inclusive, tá, gente? Estão. Ela tá aqui, mas eles estão aqui. Eu mencionei no início que eles estavam, mas eu não Sim. disse a idade deles, né? Mas eles estão brincando ali embaixo com as meninas da equipe, que essa equipe é top. Mas, enfim, sobre a minha empresa, eu tenho uma empresa, eu tenho um instituto, né, que ajuda as mães a lidarem ali com uma maternidade, para que tenham uma maternidade com descanso, com leveza. E eu estou aqui para servir as mães. Eu sempre falo, essa é a minha meta, servir. E eu estou aqui também para equalizar isso, equilibrar, né, a dinâmica. Minha família, Deus, em primeiro lugar, na minha vida. A minha família também está aqui, ó, no patamar de prioridade. E a minha missão com as mães também. Então, eu não quero, nesse momento, inverter as minhas prioridades, entendeu? Minha família e a educação dos meus filhos ali tá como prioridade máxima. Vou até comer um docinho. Gente, amiga, tem muito mais coisas que a gente queria conversar, mas a gente já falou muita coisa, eu acredito. Eu acredito que a gente já conseguiu passar um pouquinho da sua experiência e algumas instruções para as mães que estão nos assistindo. Mas se você acha que ainda não está o suficiente, ele passa para o pessoal de casa, onde eles conseguem te achar, qual plataforma. Explica para eles aí, por favor. Muito bem. Mamães e papais, e quem não é mamãe e papai também, mas gostaria de aprender sobre maternidade, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Leve Mãe, @LeveMãe. Bem facinho. Bem facinho. E O pessoal lá da produção vai colocar aí pra vocês, tá, gente? Isso. E lá você pode conversar comigo, a gente pode interagir ali pelos stories, você pode tirar suas dúvidas, você sempre coloca o caixinha, a gente vai estar juntas por lá, tá bom? Eu tô aqui para servir. De verdade, essa é a minha meta de vida e eu sei que tenho muito ainda, uma jornada aqui para aprimorar muitas coisas, mas eu quero servir onde eu estiver, sabe? Seja lá no Instagram, seja com vocês aqui, com os meus filhos. Então, contem comigo para tudo que vocês precisarem. Ah, obrigada. Olha, adorei o nosso papo de hoje. Eu também. Espero que você tenha gostado de estar conosco nessa tarde. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua experiência, porque às vezes a gente vê os seus projetos, mas sempre algo muito mais profissional, e eu queria conhecer um pouquinho mais da sua experiência pessoal, e foi um prazer conhecer melhor você hoje, Eri. Ah, eu também amei. Você é uma simpatia, hein, Emily? Nossa, gente, que entrevistadora. Você lembra que a gente se conheceu há um tempo atrás, né? Eu me lembro remotamente. Quase que eu fui babá do Ruben e do Levi. Olha que incrível. Remotamente, mas não chegou a ser? Muito pequeno. Não foi Não. Mas a gente chegou a se conhecer pessoalmente? Ou foi só no celular? Vídeo chamado. Mas o senhor queria outras coisas, acabou que a gente se desencontrou, mas olha aí, que foi alegria. bênção do Deu mesmo certo. jeito. E foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Obrigada pelo convite, por ter esperado o ano inteiro. Poxa vida. Espero que não demore tanto assim pra próxima. Eu também espero. Acho que agora que você já viveu essa experiência que você vai querer vir de novo, né? Vou demais. Ainda Que mais bom. que tem Jujuba aqui, olha. Pois é. Ainda Então, mais que tem gente olhando meus filhos lá embaixo. Ui, tá top. então, pra você que tá em casa, já fica ligado nas nossas redes sociais, porque quando ela vir e você tiver mais curiosidades, você já pode entrar em contato, que com certeza vai ter caixinha de perguntas, viu? Eri, você quer mandar um beijo pro pessoal de casa? Quer mandar um beijo pro seu esposo? Quero. Seus filhos? Fica Um à beijo vontade. para o meu marido, Bruno, pros meus filhos, Barbosa e Barbosinha. Um beijo para as minhas manas, eu chamo de manas, tá? As minhas seguidoras. Olha só. Minhas manas seguidoras. Para as mamães que estão aqui acompanhando, a gente tá conectada. Eu sei, eu já vivi aí os dois lados, mas a gente pode ter uma maternidade equilibrada e leve, tá? Não esqueça disso. Deus não criou a maternidade para ser sofrida. Sua maternidade pode ser uma bênção, pode ser uma experiência transformadora e pode ser ali a experiência mais maravilhosa da tua vida. Não tô dizendo que vai ser fácil, porque não é fácil, mas pode ser equilibrada e leve, com certeza, tá bom? E conte comigo com tudo que eu puder te ajudar. E é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado, Eriane, pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado você, nosso internauta de casa, que sempre está atento a tudo que está acontecendo nas nossas redes sociais. Mais uma vez,
curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram também, compartilha com os amigos. Um beijão e tchau, tchau.